e horóscopo da semana de lua nova e comecinho da crescente. Bora? Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Boa tardinha, minha gente do céu, bom agora, bom dia, boa noite para quem me escuta depois aí no YouTube, ou no Spotify, ou no Google Podcasts. Eu sou a Renata Assato, a Rê do Céu, @Rê do Céu, astróloga, taróloga, artista, mediadora do Festival 22 Arcanos, maiores aulas de tarô. Minha gente, hoje é o último dia para você se inscrever no Festival de Tarô da Saturnália 22 Arcanos. Eu sou professora do Festival 22 Arcanos, vou dar aula do Arcano do Sol e também vou clarear, animar todas as manhãs, porque eu sou apresentadora do festival também. Então, gente, quem não se inscreveu, quem não tá sabendo ainda, quem tava pensando, corre lá, que ainda dá tempo. Você que é meu ouvinte, que é meu consulente, você tem um descontaço, tá? Você consegue um desconto de R$300. O curso todo, que é 901, cai para 601 se você usar o meu cupom do sol tudo em caixa alta, tá? Para você se inscrever assim, ó. Quanto antes. Estou lançando agora já, porque já é amanhã, tá? Para a galerinha que faz parte dos meus grupos, que já preencheu meu formulário, eu mandei por e-mail, né, o código e tal. Mas agora já é amanhã, então bora! Tá bom? Então aproveitem, vão ser assim, do dia 22 até o dia 29. Então são vários dias. Vai ter 22 aulas, né, para os 22 arcanos maiores. E aí tem uma aula às 10 da manhã, uma aula às 3 da tarde e uma aula às 7h30 da noite. Então vai ser um ritmo intenso, né, de sábado a sábado. E vai ser incrível, porque é um time, assim, estrelado mesmo de tarólogos, artistas, tá? E eu tenho a grande honra de participar, assim, com duas funções na nossa escola de astrologia e tarô maravilhosa, que é a Saturnália. Bom, continuando, né? Hoje eu tô testando um microfone novo aqui, não sei se tá dando certo. Eu fiz uma pequena enquete ali nos meus stories para ver se a gente ia com ou sem mic. Aí até uns minutinhos atrás tinha ganhado com mic. Aí depois chegaram os votos sem mic. Aí chegou uma opinião de um especialista que me deixou bem confusa. Mas tô com mic, né? Seja o que Deus quiser, vai ser assim agora. Se falhar, vocês me avisam, tá? Se falhar, se der ruído, qualquer coisa, vocês me falem, vocês me avisam que tá dando ruído, tá? Tô vendo que tem um pessoal que tá chegando aí, bem-vindes. Tudo certo com o microfone? Me deem um joinha. Bom, o que tá acontecendo no céu essa semana, né? Muita coisa. Tá acontecendo que a gente virou o ciclo, né? A gente mudou de ciclo, a gente começou a alunação em Escorpião. Essa alunação aqui, ó, que abriu ontem, no dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro, que horas foi? Às 3h47 da manhã, né? Então, quando a gente começa uma alunação, é um ciclo que se abre no céu e na terra. Então, é o encontro do Sol e da Lua que vão versar sobre essa temporalidade de aproximadamente um mês, né? 28, 29 dias, até a Lua e o Sol se encontrarem de novo. E isso abre, então, um novo tema, né? A gente sai de um ciclo, então a gente encerrou uma temporada aí no dia 19, né? E a gente está começando esse novo ciclo que vai versar aí, vamos pensar 4 semanas, mais ou menos, assim, tá? E o que é importante a gente pensar nesse novo ciclo? Eu até escrevi no último horóscopo que eu fiz,
que eu fiz assim, rapidinho, né? Falando que é um ciclo que se abre para a gente começar a valorizar a inteligência emocional. Por que eu falei isso, né? Porque a gente tem muitos signos de água nesse novo tempo aqui, tá? Então, olha só, a gente tem alunação em Escorpião, que acontece aqui, com Vênus, Lua, Sol e Mercúrio em Escorpião, no dia que a alunação abriu, que foi ontem de madrugada, né? Madrugada aí de quarta para quinta. A gente tem Saturno em Peixes aqui. E a gente tem o Júpiter e o meio do céu em Câncer, aqui em cima, tá? Então, gente, vocês percebem que quase que o mapa inteiro está em signo de água? Então, são muitos planetas nessa alunação que abriram o ciclo em signo de água, tá? A gente conta Vênus, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Sol, Mercúrio, Saturno, Júpiter, além do meio do céu, né? Então, a gente pode considerar 7 posições, assim, 6 planetas mais o meio do céu. Isso é muita coisa, isso é muito importante, tá? E água é afeto, água é campo emocional. A água vai ter a ver com água mesmo, né? Então, a gente está falando das águas. Então, tem questão hídrica acontecendo no Brasil, tem racionamento de água em alguns lugares, né? Vocês viram isso? Pelo menos aqui em São Paulo, em algumas casas estão cortando a água, porque faz tempo que não chove, né? Então, a gente tem o tema das águas aí como um lugar de investimento, seria, pelo próprio poder público, né? Mas se a gente for pensar na nossa vida, aí a Ana acabou de dizer, passei o dia todo mareada. Amiga, me fala se tá ok o microfone. Ninguém me deu um joinha ainda aqui na live. Me dá um joinha sobre o microfone. Na nossa vida, isso tem muito a ver com como a gente se sente, como a gente se afeta, né? E pode ser uma alunação que a gente fique muito mais afetades, né? Que todo mundo fique muito mais sensível, que todo mundo fique muito mais à flor da pele, que todo mundo chore mais, né? Ai, que bom. Tá me ouvindo bem, que bom. Obrigada. Então, pode ser que, assim, o que é o afetar-se, né? É se permitir ser atravessado pelas próprias emoções. Então, quando eu tô porosa para as minhas emoções, eu sinto tristeza, eu choro, eu sinto raiva, eu dou uns gritos, eu deixo aquela, assim, tá metálico o som. Paulo Hanna. Paulo Hanna, você que é músico, me diz aí se tá ok o som, tá? É o teste esse microfone. Ainda não temos um orçamento para fazer um grande investimento de estúdio aqui no podcast Reducel, mas vocês podem colaborar lá no apoia.se/Reducel, né? Ó, para fazer, ó, o Paulo, que é músico, falou que tá ouvindo bem, então beleza, vou confiar. Ai, Letícia, um cheiro em você. Sinta-se abraçada, viu? Obrigada pelo ok do Mickey também. Tava falando com a Ana também essa semana, né? A gente também tava aí no Chororô recentemente, né? Então, tá chorando, estamos chorando, é para chorar. Porque a lágrima é essa primeira medicina natural do corpo humano. Imagina, quando a gente sai ali da barriga da mãe, né? A gente, poxa, né? Deve ser um desespero tão grande nascer, né? E o primeiro conforto, a primeira busca, assim, de alívio vem através do choro, né? E aí, através do choro, a gente vê que o bebê chorou. Então tá vivo, então tá bem, então tá funcionando, né? Então a lágrima como primeira medicina do nosso corpo, né, do ser humano, que a gente possa acolher isso como uma força também, né? Eu fico imaginando, assim, né, hoje eu sou uma pessoa, assim, que eu choro
dramaticamente, assim. Esse mês, na alunação em Libra, vocês sabem o que me aconteceu, quem acompanha aqui, eu desabafei, né, que eu sofria e... Ai, nem vou repetir o que eu sofri, só para quem me ouviu há 3 semanas atrás. Mas eu fiquei tão triste, gente, e eu tava chorando no metrô, assim, sabe? Tipo, eu lá no metrô. Claro, eu vou de óculos escuros, né? Mas eu lá, e a mana do meu lado, assim. Eu sou esse tipo de pessoa, a pessoa que chora no metrô. Sou eu, assim, né? E eu fico achando que é um privilégio que eu consiga chorar e que eu consiga chorar em público. Porque imagina se eu não chorasse. Imagine a mágoa que eu não ia reter e guardar e deixar dentro de mim, assim, provocando talvez algum sintoma, alguma doença depois, né? Mas eu não fico represando minhas emoções, não. Vou chorar tudo que eu tiver pra chorar, né? Uma vez o Mia Couto, que é um escritor moçambicano, ele foi assistir uma peça que eu estava fazendo, que era sobre contos do Mia Couto, né? Era dele a peça, né? O texto era dele. E ele falou assim, né, que lá no Moçambique as pessoas elas ficam felizes e elas cantam, elas dançam, elas vibram, elas pulam, porque a emoção afeta o corpo 100%, assim, né? E quando a pessoa tá com o coração partido, tá mal, foi traído, sei lá, a pessoa chora de se contorcer no chão, assim, ela deixa a emoção atravessar completamente e não há um julgamento por você estar sendo atravessado pela emoção, né? E aí eu quero citar aqui a Sandra de Sá, que acabou de fazer uma apresentação belíssima no Tiny Desk Brasil, né? Na nossa mesinha Brasil, Tiny Desk Brasil. A Sandra de Sá, ela chorou, ela abriu, entregou todo o coração. E depois na entrevista também ali, ela também se emocionou, né? Ela citou a Ângela Rorô e a Preta Gil como vozes que são inspiradoras, grandes vozes do Brasil, assim. E ela citou e chorou. E aí eu fico vendo a Sandra de Sá existindo e me dá um negócio, assim, sabe? Isso me dá muita coragem para sentir, sabe? Ver uma mulher dessa, maravilhosa, né? Sentindo em público, né? Isso me dá também essa força, né? De como a nossa emoção ela é linda, ela expõe a nossa verdade, né? A gente se vulnerabilizar não tem nenhum problema, não tem nenhum mal em a gente se vulnerabilizar, pelo contrário, é muito nobre, né? E eu falo inclusive para os homens, né? Para o masculino, coragem para vocês se vulnerabilizarem, amores. Pra vocês não fazerem que nem uns esquerdomachos aí que silenciam a gente, sabe? Tá difícil, bateu medo, bateu insegurança, bateu, sei lá, qualquer coisa, né? Verbaliza, fala, não nega, né? Não tenta tapar o que você tá sentindo. Não coloque para debaixo do tapete, porque isso vai virar um problemaço. E é isso que traumatiza as pessoas, né? Graças a Deus, faço muita análise e hoje em dia já estou num outro lugar de maturidade emocional para eu não me traumatizar pela última experiência. mas, cara, dependendo de como é, assim, às vezes você não finalizar bem uma coisa, né? Você não dizer o que você está sentindo, você simplesmente tirando conclusões, não conseguir falar, não conseguir terminar, não conseguir, sei lá, pedir, colocar um limite também, né? Não conseguir verbalizar o que você precisa também. Nossa, gente, isso vai criando distâncias, buracos, muros, né? Mas aí quando a gente pega o que a gente está sentindo e faz alguma coisa com isso, a gente percebe que a emoção é também uma forma da intuição falar com a gente, né? E é uma informação para a gente criar com ela, né? Então a emoção ela nos atravessa e então eu tô sentindo uma raiva, então a raiva me falou de um limite.
que talvez eu tenha ultrapassado, talvez eu não tenha respeitado, né? Ou talvez alguma coisa aconteceu que saiu fora do que eu gostaria. E aí eu posso, né, trazer essa raiva para verbalizar um desconforto. E verbalizar um desconforto, né, se do outro lado a pessoa que está se relacionando comigo, seja um relacionamento afetivo sexual, amoroso, ou de amizade, ou profissional, né, quando a gente tem uma inteligência emocional, uma maturidade, a gente escuta o que o outro está sentindo, e recebe e acolhe, né? E também se permite ser modificado por isso, respeitando os próprios limites também, né? Claro que eu não vou pegar assim, se alguém tá puto comigo, se alguém tá muito chateado comigo, porque eu fui eu mesma, né? Eu não vou pegar o que a pessoa tá dizendo e mudar, deixar de ser eu mesma, né? Mas eu posso ter mais cuidados, assim, na minha forma de acolher e aí recolocar, reconversar as expectativas, né? Alinhar as coisas. Então, alinhar as expectativas, revisar os limites, tomar mais cuidados, né? Quando a gente gosta, quando a gente se importa, quando a gente quer construir alguma coisa junto, a gente escuta, né? E parte dessa escuta também é se escutem, né? Então, essa é uma alunação muito importante para a gente escutar como que a gente está se sentindo e fazer alguma coisa com isso. Eu diria criar com isso, trabalhar com isso, investir nisso também, tá? A Gi mandou, também sou do time, se tiver que chorar, eu vou chorar em qualquer lugar. É isso, é nós. Imagine, né? Tem pessoas que não têm essa fossa lacrimal aberta, né? Como eu tenho, que além de tudo, tenho Alcione, que é a estrela do chororô, né? A estrela das Pleiades, né? A Eta Tauri, estrela Eta da constelação de Touro, que é a mais brilhante das Pleiades. É uma estrela que ajuda a gente a chorar também. Eu tenho essa, né? E eu aprendo muito chorando, assim. Uma vez eu percebi, como eu trabalho muito com japoneses, eu sempre conto essa história para quem tem Alcione, como eu. Eu trabalho muito com japoneses, eu faço teatro clássico japonês há uns bons 11 anos, né? E teve uma vez que meu grupo, minha Associação Brasileira de Nogako, que era a Associação Brasileira de Teatro no Brasil, que eu fazia parte, acabou. Rolaram brigas, né, entre as lideranças ali dos grupos e por conta de a arte, né, entrou dinheiro na arte, virou problema, né, e aí a associação acabou, né, e eu quando soube que a associação acabou, era uma coisa que eu tinha tanta honra de fazer parte, né, uma coisa tão importante na minha vida, a ABN, que chamava, né, Associação Brasileira de Nogako. Quando acabou, quando me dei conta que acabou, eu estava num ensaio do meu grupo de teatro no, e eu comecei a chorar, e eu chorei o ensaio inteiro. Mas chorei assim, silenciosamente, assim, na minha quietinha, né? Mas eu chorei o ensaio inteiro, né? Então, japoneses, ninguém passa a mão na tua cabeça, ninguém fala nada, todo mundo respeitou que eu tava chorando, e o ensaio fluiu normalmente, beleza. Né, eu fiquei ali sem berrar, né, assim, só tava a lagriminha escorrendo e eu de vez em quando fungando, mas tava chorando. E aí quando terminou, uma pessoa que eu amo muito, que infelizmente saiu da minha vida, que é a minha ex-mestra, ex-professora de teatro no, ela falou assim, muito obrigada, alguém precisava chorar a nossa dor. Ela me agradeceu por eu ter chorado pelo grupo todo. Então, todos os japoneses ou não, que faziam parte ali do meu grupo, estavam silentes, né, em relação a isso, e ela veio e me agradeceu por eu ter chorado por eles, assim. Isso, na hora, eu entendi a Alcione na minha vida. Eu falei, cara, eu tenho a estrela do choro, né, então essa estrela tem uma função a se cumprir. Então, através das minhas lágrimas, todo o meu grupo pôde chorar. E às vezes a gente vem de famílias, né, que são muito duras, que são muito rígidas, né, minha própria família mesmo, né, minha mãe é descendente de japoneses,
né, mais Okinawa, na verdade, né, que é outro povo indígena da Ásia. Mas minha mãe é muito fechada, assim, muito reservada. Se eu disser que eu vi minha mãe chorar 3 vezes, eu acho que é muito, sabe? Porque é da cultura japonesa você também retesar a expressão da emoção, assim, né? Você reprime, né? Você represar, né? Acho que era a palavra certa. E meu irmão também, muito fechado, meu irmão mais japonês que eu também, e ainda é aquariano, né? E aquário filtra a emoção, vocês sabem, né? E aí ele também chora pouquíssimo, assim. Meu pai, que é mais brasileiro, chora, né? E aí eu vejo, assim, que me ter na família é uma oportunidade para toda essa linhagem poder chorar o que tinha que chorar, entendeu? Porque eu choro pra caramba, né? E às vezes eu acho que é um privilégio, assim, para mim, né, ter a liberdade de chorar em público ou não, mas de me permitir ser atravessada pelas emoções muito mais do que minha mãe pôde se permitir, sabe? Então, imagine minha avó japonesa, então, nossa, né? E aí, às vezes, a gente só precisa se permitir mesmo, deixar a coisa fluir, assim, sem julgamentos e sem se apegar ao sofrimento também, assim, né? Tipo, eu fiquei muito triste recentemente por uma coisa que me aconteceu, mas eu não vou ficar segurando isso, assim, como o meu troféu doloroso também, né? Chorei que eu tinha pra chorar, e ainda tô dando umas leves choradinhas, confesso, de vez em quando, né? Mas assim, daqui a pouco tá passando, daqui a pouco, de tanto que eu tô deixando fluir, assim, tô chegando na aceitação e essa roda vai girar, essa gira já vai girar, né? Acho que com a Vênus chegando em Sagitário tudo vai melhorar também, né? Então, o que eu diria é se permitam atravessar. E a outra coisa, por que eu tô falando que é um investimento? Porque tá na segunda casa a alunação, né? E a segunda casa, ela é uma casa de dinheiro, de bens, de finanças, né? Então, e de nutrição também. Aí, ó, bebam água. Vamos beber uma água agora? Todo mundo para e vai beber uma água agora. Então, o signo de água na casa 2. Casa 2 fala de nutrição. Você está hidratado? Você está? Como você está se nutrindo? Né? Como está a sua hidratação? Nossa, e hoje ainda não hidratei meu cabelo, eu tô super hidratada hoje. Mas como tá a sua relação com material com a água? Vamos pensar assim, né? Então isso pode muito ser a nossa nutrição, a nossa hidratação mesmo, né? E também o investimento que a gente faz pelas nossas emoções. Então, assim, eu pago pelo meu trabalho emocional, né? Às vezes eu faço permuta, né? Recentemente eu estava precisando muito de suporte energético, eu fiz uma troca de uma consulta astrológica por uma terapeuta holística que ficou cuidando do meu campo energético por uma semana. Foi muito importante para mim ter alguém cuidando de mim no sutil, né? Então fiz uma troca, né? Paguei com o meu serviço, né? Ainda vou atendê-lo ainda, mas de vez em quando eu faço esse tipo de troca, né? Tava precisando muito de apoio para me levantar naquele momento, né? Então, opa, né? Eu vou investir materialmente nisso. A minha análise, por exemplo, que é uma grana. Oi, purpurina, sua gata maravilhosa. Não faz barulho, hein, purpurina, que a gente está microfonando aqui. É, e aí é um investimento, né? Eu pago para fazer a minha análise. R$ 300 por sessão, gente. Imagina, eu fiquei mal, devia ter mandado a conta pro boy, né? Que fiquei mal, tive que fazer mais sessões de terapia do que eu estava acostumada a fazer, para eu me levantar logo. Então ainda foi um prejuízo financeiro na minha vida, mas tudo tem um ganho também, né? Das chaves irem virando, da gente tomando consciência, da gente ir percebendo a repetição do padrão e trabalhando para mudar também, né? Então, assim, se você precisa de suporte, faça um investimento,
para você se conectar mais com as suas próprias emoções, assim, para você melhorar, né? E às vezes o investimento é financeiro, né? No caso, faz uma análise, faz uma terapia, faz uma cura energética, né? Eu tenho aqui as minhas terapeutas que eu sempre indico Andréa Moraes, Andréa Araújo Moraes, Andréa Gautami, Andréa Lago Gautami, Andréa. As Andréas, vou deixar aqui no, nos comentários. Não, na legenda da live, as duas terapeutas energéticas que eu sempre recomendo, né? E tem outras também, tem a Daniela Anatólio, que é reiki, que é numeróloga também, né? Tem a Cibele que cuidou de mim agora recentemente, né? Então, enfim, eu sempre recorro, quando eu vejo que precisa, vou investir também no meu equilíbrio energético. Então, às vezes é material, às vezes é um investimento de tempo que você tem que fazer também, né? Investimento de tempo para você dar uma volta na praia ou no parque, um investimento de tempo para você ficar quietinho, né? Para você dar um tempo para você na sua rotina, né? Como que você se conecta com as suas emoções, né? Como que você para perceber o que você está sentindo? Às vezes é escrevendo, às vezes é só ficando mais em silêncio, dando uma voltinha, às vezes é cozinhando também, às vezes é tomando banho, não sei, né? Mas acho que é muito importante nesse ciclo que se abre a gente fazer um investimento mesmo de acessar o que a gente está sentindo, porque o que a gente está sentindo e também acolher o que os outros estão sentindo vai colaborar para que as coisas comecem a andar novamente, tá? A gente tem também vários planetas estacionários aqui, ou retrógrados, né? Estacionário e retrógrado, a gente tem Júpiter estacionário retrógrado, Saturno estacionário retrógrado e Mercúrio retrógrado, né? Então, existem coisas que são muito grandes, que são muito importantes, que provavelmente estão truncadas, estão travadas por conta do estacionário retrógrado aí de Saturno e Júpiter. Então, para a gente destravar essas coisas que são grandes, que são importantes, a gente precisa trabalhar com as águas, né? Porque é o Saturno em Peixes e é o Júpiter em Câncer. Então, a gente precisa acolher aí os sentidos, as emoções, né? Então, a gente precisa de uma escuta mais afetiva nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Ou para com as pessoas com as quais a gente está conversando, trabalhando junto ou se relacionando, tá? Então perceba aí na sua vida, né, se você está considerando esse campo emocional, tanto o seu quanto dos outros, dos segmentos que você aí está envolvido, tá? E é isso, basicamente, né? Eu falei na semana passada o que cada ascendente tem que prestar atenção também, né? Porque é um grande trígono de água, né? Esse Saturno tá em trígono com Júpiter, que tá em trígono com o Sol e com a Lua e com o Mercúrio dessa alunação, né? Então tem muita coisa aí no campo das águas que está se apresentando de uma maneira muito importante para ser olhada, para ser trabalhada, né? E aí cada ascendente tem signo de água numa casa específica, num tipo de tema específico, tá? E aí eu falei sobre isso na semana passada. Se vocês quiserem que eu revise aqui no final, eu reviso também, vocês me avisam. Se vocês lembram que eu falei para cada ascendente, o que é signo de água para cada tipo de ascendente, cada elemento, né? Enfim, então essa alunação coloca Vênus, planeta do amor, Lua, planeta aí do humor, né? Planeta das emoções e do intelecto também, né? A Lua, ela é uma coisa meio mente, corpo e emoção, assim, né? A Lua, ela é uma coisa toda, né? Que conecta. Ela é tipo o Kokoro, assim, em japonês, né? Kokoro em japonês é o
é o Candi de coração, né? Mas é um coração que tem a ver com corpo, mente e espírito, assim, sabe? Não é uma coisa separada, né? O sentimento não é uma coisa separada da nossa mente, não é uma coisa separada do nosso espírito. Giuseppe, eu te mandei uma mensagem aí no direct, tá? Vê se você viu com o meu cupom de desconto. Que mais? Então a gente tem a Lua e a Vênus. Então a gente tem os dois planetas que são sensíveis, que são mais do afeto, né? Da sensibilidade do afeto, do amor aqui na casa 2, né? E a gente tem o Sol, que é um luminar, né? Que é alguém que clareia, a Lua também é um luminar, né? Mas o Sol que traz as clarezas também na casa 2. E o Mercúrio, que ficou casime. Vocês fizeram a intenção do Mercúrio casime, dia 20? Gente, eu não fiz. Eu falei e não fiz, caceta. Não fiz, paciência, perdi. Espero que, enfim, eu sempre faço minhas intenções quietinha. Eu tava só desejando recuperar meu corpo, minha imunidade, era tudo que eu queria. Ontem, né? Eu tava trabalhando também, por isso que eu não fiz. Mas enfim, teve Mercúrio casime ontem, né? E aí esse cara da comunicação também trazendo, né, para casa 2 aqui, né, que é o escorpião. Então, para a gente se comunicar, a gente tem que ter uma escuta intuitiva, senão a gente não vai conseguir se comunicar. A gente tem que ter uma atenção mais apurada e silenciosa em relação à nossa comunicação, né, para a gente ganhar luz, para a gente ganhar clareza, fazer as coisas aí renascerem aí, a gente precisa considerar o campo afetivo e emocional, né? E a Vênus em Escorpião, né? Para a gente se relacionar amorosamente, afetivo, sexualmente, para a gente criar artisticamente também, né? É um convite de mergulhar um pouco mais fundo, né? Eu acho que essa alunação é assim, que tal se a gente mergulhar um pouco mais fundo em como a gente está se sentindo e considerar isso em tudo, né? Até para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa ter essa sensibilidade, assim, né? Para a gente conectar com as pessoas, para a gente vender o que a gente faz, né? Para a gente se relacionar melhor no ambiente profissional, tudo isso está pedindo essa inteligência afetiva, emocional e um pouco de aprofundamento, né? Que tal se a gente sair da superfície, a gente for um pouco mais fundo nesse ciclo? Eu acho que a gente tem ganhos, a gente pode prosperar mais se a gente fizer isso. Se eu for um pouco mais fundo aqui, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa, né? Então eu vou me aprofundar, vou estudar, vou mergulhar aqui um pouco mais, assim, vou me vulnerabilizar um pouquinho mais aqui nesse trabalho, nesse projeto, sabe? A minha sensação é que a gente vai receber se a gente fizer isso, né? No sentido de acessar a casa 2, que é a casa do dinheiro, né? Reequilibrar a questão de saúde, que é a sexta casa, aqui a casa dos signos de peixes, onde está Saturno, então a gente está reestruturando todo um campo de saúde aqui nesse ciclo, né? E esse campo de saúde é totalmente atravessado pela saúde emocional, né? Se a gente olhar o saldo da pandemia, que é uma maior crise de saúde mental, ainda mais agora, né? Que a gente não sai do celular, com inteligência artificial e tudo mais, né? Eu acho que tem um trabalho assim até de desconectar um pouco das telas, né? Para a gente se permitir sentir e ser mais atravessado internamente, assim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para a gente não virar uns robozinhos e depois ficar todo mundo surtado, né? E cuidar da nossa saúde mental mesmo, assim, né? Saúde mental e emocional. E aí esse Júpiter em Câncer, lá em cima, no meio do céu, parece muito bom, assim, né? Parece o Brasil voltando a prosperar, não parece? E aí teve a revogação das taxas ali dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, né? Eu vejo esse Júpiter em Câncer ali no meio do céu e fico pensando na popularidade que o Brasil está tendo nessa COP30, né? No nosso presidente Lula também estando num momento de alta popularidade,
né? Eu vejo para o Brasil muito bom esse Júpiter em Câncer aqui em cima, né? Mas realmente a gente precisa tomar cuidado com as questões de saúde e rotina, uma coisa meio básica, sabe? Essa alunação fala muito, cuida do básico, cuida da sua comida, bebe água, né? Vai ver seu filtro, eu até fiquei pensando nisso, de trocar a vela do meu filtro de casa, né? Vamos cuidar de limpar a nossa água também, né? Tanto a água aqui do filtro da minha casa, quanto as suas próprias emoções, deixar limpar, deixar fluir, tá? E estruturar momentos na sua semana que você possa entrar mais em contato com o que você está sentindo. É isso. Marte está em Sagitário na terceira casa. Marte não está apenas em Sagitário no início dessa alunação, ele está conjunto a uma estrela muito guerreira, que é a Antares, que é a estrela escorpiana, assim, do coração do escorpião. Então pode ser que na rua as coisas estejam um pouco mais agressivas, né? Tipo assim, motorista agressivo, acidente, sabe? Coisas. Outro dia me escreveram também a Tid, um beijo, Tid. Tid me mandou assim, tá tendo explosões, coisas assim, né? O que tá acontecendo? Marte tá em signo de fogo, né? Signo de fogo é um signo que explode, que bate, né? Que causa um pouco mais de barulho para Marte, né? Porque Marte já é um guerreiro, mas o Marte, quando estava em Escorpião, estava muito silencioso, fazendo a guerra estratégica dele ali, tocando no ponto preciso, né? Marte em Sagitário já faz uma guerra muito mais cavalar, muito mais barulhenta, muito mais exagerada, né? Então pode ser, como a gente está falando. Teve um incêndio na COP também ontem, né? Teve um incêndio, meu primo tá lá cobrindo também, jornalista. Meu primo jornalista da Suíça tá lá cobrindo a COP30, mas tá tudo bem com ele. E eu fiquei vendo nos stories dele, fiquei vendo notícias também, tava preocupada, né? Então o fogo, fogo, as coisas pegando fogo, né? Pode acontecer mais coisas pegando fogo por conta desse Marte em Sagitário na terceira casa, tá? E aí eu acho que um pouco mais de defensiva ou mesmo ímpeto de guerra, sabe, na praça, no ambiente aí público, tá? Que é a rua, que é a casa 3, e talvez até na imprensa, né? A comunicação um pouco mais agressiva com esse Martim Sagitário aqui, tá? Ou comunicações muito extensas, né? Tipo eu que tô aqui falando. Não sei quanto tempo que eu tô falando, meia hora já. E aí esse exagero, às vezes, do Sagitário, né? Fala demais, né? Apesar do Mercúrio ter voltado para Escorpião. O ascendente dessa alunação é a Libra, é a Linda, né? Então Vênus é muito importante nessa alunação, né? Vênus que é o planeta do amor, da arte, dos artistas, da beleza, né? Então também é uma alunação para a gente trazer um olhar mais contemplativo para a vida, para as coisas, para a gente incluir beleza na nossa rotina, nas nossas práticas, e para a gente acessar também as nossas feridas, né? Porque tanto a Vênus, que está exilada, como a Lua, que estava em queda no dia da lunação, elas estão trazendo a vulnerabilidade desses planetas femininos, que são Vênus e Lua, né? Então, a Lua em queda, né, tem um pouco da gente entrar em contato com as nossas dores, com as nossas feridas, com os nossos incômodos, né, com as nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades. E isso também é um recurso dessa alunação, né? Tipo, não olhar para como eu me sinto, para o que me fere, para o que, né? Tô ali com uma cicatriz que não cicatriza, sabe? E aí também não passei nada lá,
deixei o negócio ali aberto e fingi, esqueci, sabe? Não, vai lá cuidar dessa ferida, amor, sabe? Vai fazer um curativo, vai limpar ela, vai fazer alguma coisa, né? E o campo afetivo emocional é assim também. A gente pode deixar a ferida aberta ali na nossa cabeça, no nosso peito, né? E fingir que nada aconteceu e seguir a vida como se nada, né? Eu preciso às vezes ir lá revisitar aquilo, olhar para eu ir devagarzinho lambendo minhas feridas e limpando até que ela possa secar, até que ela possa seguir, né? Então é um trabalho, assim, sabe? Vocês percebem que o cuidado com as nossas emoções e com as nossas dores, com os nossos incômodos, é o trabalho dessa lunação. Espero que vocês tenham entendido isso, né? E ficar linda também é um trabalho, que o ascendente tá em linda, né? Então a fortuna tá na Libra, colocar mais beleza na sua rotina, colocar mais cuidado, assim, autocuidado. E às vezes o autocuidado é igual eu que hoje matizei e restaurei meu cabelo, mas às vezes o autocuidado é você ficar quieta em casa, falar não para alguém, falar, ó, isso me incomodou, né? Às vezes o autocuidado também é respeitar os seus limites. Por exemplo, eu queria muito sair hoje, tem uma festa hoje que eu amo, assim, queria muito ir, mas é em Osasco e minha imunidade tá baixa. E assim, eu tô vindo de uma bateria de viagem, coisas, e eu sei que eu preciso ficar em casa hoje. Hoje é o dia que o meu date é comigo. Sabe, meu date comigo com vocês, assim, né? Se eu sair hoje, eu vou estar passando por cima de mim, né? E às vezes a gente tem que ter esse tipo de autocuidado. Se eu sair hoje, eu vou estar passando por cima de mim, porque hoje eu preciso cozinhar, trabalhar, arrumar minha casa, hidratar meu cabelo e recuperar minha imunidade, né? E é uma sabedoria a gente fazer isso, a gente não ficar aí dando sim para todo mundo, né? E assim, se a casa 2 é uma casa mais reservada também, né? Não é uma casa aberta, tá? A alunação é uma alunação que não é de casa angular. Então, a casa 2 é uma casa sucedente, é uma casa de apoio, de suporte, né? Inclusive, é muito legal a gente pensar, quem está comigo? Com quem eu posso contar? Eu tenho suporte, né? Tem aquela música da Flara Ferro, eu tenho suporte, eu suporto perder. Eu acho isso lindo, eu me identifico muito com isso, assim. Eu suporto perder porque eu tenho suporte, eu sei que eu não vou cair no fundo do poço e ficar estraçalhada lá, né? Tenho suporte que eu mesma me dou, suporte que eu invisto, o que eu faço por mim, e o suporte da minha rede de afetos também, de amigos, né? Enfim, é um mês da gente olhar para quem nos dá suporte, para a gente também, às vezes, se oferecer e ser suporte, né? Mas o que eu estava dizendo? Da Libra, eu estava num raciocínio e entrei na parada do suporte. Ah, casa sucedente, né? A casa sucedente é uma casa que não é angular, então é bom a gente ser um pouco mais reservado nesse ciclo, tá? Porque, ó, a alunação abril foi 3h47 da manhã. E 3h47 da manhã, o sol não tá brilhando, né, gente? O sol tá o quê? Quietinho aqui, ó, por baixo da terra, abaixo da linha do horizonte, tá? Então, aqui, se a alunação é de casa sucedente, é importante a gente se preservar, sabe? Tipo, te preserva, gata, né? Se expor menos. Vamos se expor menos por uma questão de autopreservação da própria saúde emocional, tá? Então é um pouco por aí. Vamos se preservar, você se preserve, viu? Que mais? Acho que é isso. Acho que é isso. Você coloca a Vênus, né? Não só Vênus, mas todo mundo aqui do Escorpião, né? Como matéria, insumo, matéria-prima desse ciclo, sabe? Então a gente tem a água como uma matéria, né? A gente tem a água como essa matéria que hidrata o corpo, né? E a gente tem as nossas emoções e a beleza da Vênus, né? O amor de Vênus, o prazer. Então, ó, a beleza, o amor, o prazer, a sensibilidade, o humor, né? O corpo físico,
as clarezas e convicções do Sol, e a comunicação e a força de compra, venda, negociação de Mercúrio, tudo isso como insumo, matéria-prima, casa 2 desse ciclo lunar. Né? Se a gente usar isso a nosso favor, a gente vai prosperar, a gente vai ganhar mais nesse ciclo, beleza? E é isso, organiza a sua rotina. É muito importante ser um pouco mais Caxias, com saúde, rotina, horários, pelo Saturno estar aqui na sexta casa, tá? Aquela atenção para quem tem animal de estimação também, importante, né? Temos aqui, ó, já mudou, já começamos com flecha, agora tá purpurina lá, né? Então, coloca uma atenção também para os seus animais de estimação, se você tiver, tá bom? Porque Saturno tá ali na sexta casa. Vamos falar do horóscopo da semana agora? Acho que agora podemos. Acho que falei bastante. Então, hoje, dia 21, a Lua, que tá em Sagitário já, né? Começou a alunação em Escorpião, depois a Lua entrou em Sagitário, fez uma conjunção com Marte em Sagitário. O sextou começou assim mais acelerado de alguma forma, né? Todo mundo aí com coisa para fazer, eu cheia de coisa para fazer, dentro da minha própria casa. Mas eu tô cheia de tarefa. Até porque o Festival da Saturnália começa amanhã, eu tenho muito trabalho em preparar minha aula, tenho que estudar aqui a mediação, tudo que tem que fazer a partir de amanhã, né, que eu vou estar nessa responsa. E tô aqui gravando para vocês. Então, hoje é o corre do Marte em Sagitário, Lua em Sagitário, né? Então, é o dia do corre, é um dia de fogo, é um dia de um gásinho, tá? Mas é um gásinho, não é um gázão. Por quê? Porque a Lua tá novíssima. A Lua ficou nova ontem. E Lua nova ainda é recolhimento. Então, se Lua nova é recolhimento, né? Então a Lua ainda não tem muito corpinho no céu. A gente tem que seguir o combustível aí do Sagitário, mas com um pouquinho de prudência, porque não tem humor suficiente na Lua para infinitar, tá? Aí hoje à noite, às 10h36 da noite, o Sol entra em Sagitário. Isso vai ser uma mudança, né? Opa, o Sol vai entrar em Sagitário. Quando o Sol entra em Sagitário, parece que o Sol, então, ele ganha mais fogo, né? Ele ganha mais luz, porque o Sol está em Escorpião nesse momento. Então, primeiro, a passagem do Sol de Escorpião para Sagitário é como se a gente tivesse primeiro iluminando aqui as densidades, as emoções, que é uma coisa importante de fazer o mês inteiro, porque a alunação é de Escorpião, né? Mas parece que a gente mergulhou, se aprofundou para também sair, cantar para subir, né? Porque o Sagitário é uma coisa mais para cima, assim, uma coisa de muitos ideais, de filosofias, né? De pensamentos mais elevados e de multiplicidade também, né? Então talvez a gente perceba com a mudança do... Opa! E agora que o microfone pega ruído, deve ter pegado super o meu lápis que caiu no chão. Sorry. Mas eu acho que é como se a gente também tivesse saindo de uma coisa mais fixa, mais focada, né, do Escorpião, e ampliando para uma visão mais múltipla, que é o Sagitário. Né? Então, às vezes eu estava convicta de uma coisa, eu estava com hiperfoco em uma pessoa, né? E aí eu tiro meu hiperfoco de uma pessoa, ou tiro essa minha convicção de uma coisa, e eu abro, né, para outras possibilidades. Né? Então, o Sol vai fazer esse caminho de ampliar possibilidades à medida que ele entra em Sagitário hoje à noite, às 10h36 da noite. Aí, amanhã, dia 22, essa Lua que está em Sagitário, ela vai quadrar Saturno às 10h14 da manhã. E aí, o sábado, dia 22, já começa baixando a bola do Sagitário. Né? Então, talvez você quer
curtiu o sextou hoje, tá ótimo, curte, só sem exageros, né, por conta da lua ainda nova. Mas no sábado, dia 22, Saturno, ele baixa um pouco, porque a gente já tá no feriado, para quem tem feriado, para quem tem esse privilégio do feriado, que eu não tenho, né? Eu sou artista, tive ensaio ontem. Mas para quem tá aí no feriado, apesar de que eu saí também, trabalhei e saí, a gente já tá, tem gente que já tá festando desde quarta-feira, né? Então pega o sábado e descansa, amor. Sabe? Baixa um pouco essa bola, baixa um pouco essa vibe, assim, né? Se dê tempo, se dê um tempo para si, pega esse Saturno e desacelera um pouco, sabe? Então, o sábado de manhã tem as responsabilidades de Saturno, né? Quem vem estudar na Saturnália comigo amanhã vai começar uma semana intensa de estudos, então é responsa. A gente vai se comprometer a estar lá todo dia de manhã, no trabalho, no estudo, né? E eu ainda que medio, eu começo meia hora antes que os alunos, né? Então, tô bem saturnina. Então, se você tiver trabalho para fazer, amanhã, sábado, dia de Saturno, é um dia para você trabalhar, né? Ou para você só desacelerar, para você botar o pezinho no chão, pegar um pouco mais prudente, não vou dizer mais leve. Eu acho que Saturno não é leve, né? Mas Saturno é prudente, tá? E aí, no sábado à noite, aí bota o pé no chão mesmo. Porque a Lua vai entrar em Capricórnio, que é um signo saturnino, às 7h53 da noite. Tá? Então, 19 horas e 53 da noite, a Lua entra em Capricórnio, bota o pé no chão. Tá? Então, a gente, dá uma amenizada aí no sábado. Faça escolhas mais certeiras nesse sábado, né? Faça coisas que são importantes para você, né? E respeite os seus limites, tá? Super importante que você respeite seu limite, que você respeite o limite do outro também. Mercúrio, galerinha de Mercúrio, vocês estão aí fazendo um super match com Saturno e Júpiter amanhã. Então, se você tem ascendente em Gêmeos ou Virgem, eu não sei o que você está passando, mas eu vou te dizer, isso que você está passando é muito importante. Não passe por cima, né? Não finja que não é importante. Olhe para o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é fundante, é basilar, é estruturante para a sua vida, para o seu momento. Então, leve a sério o assunto que está aí, né, de alguma forma, atravessando a sua vida, tá? Eu tô dizendo isso para quem tem ascendente em Gêmeos, para quem tem ascendente em Virgem, porque Mercúrio está fazendo um trígono com Saturno em Peixes amanhã, às 15 horas e 46 minutos, e um trígono com Júpiter amanhã, às 20 horas e 38 minutos. Então, se você tem ascendente em Gêmeos ou Virgem, pode ser que esse sábado, dia 22, aconteça alguma coisa importante para a sua vida. Preste atenção, tá? Pode ser que aconteça já, pode ser que você receba notícias mais para frente disso aí que está acontecendo, tá? Pode ser que só na segunda-feira você entenda exatamente o que está acontecendo, mas assim, não deixe de levar a sério o que está acontecendo, tá? Eu falei aí pros Virgem e Gêmeos, mercuriais. Sorry, gente, tô aqui tentando recuperar minha imunidade. E para nós que não temos ascendente em Virgem e Gêmeos, então a gente vai olhar para as casas de Mercúrio no nosso mapa, né? Então a gente vai olhar para as casas de Gêmeos e Virgem do nosso mapa e pensar, né, que esse tema, né, esses temas são importantes. Esses temas de Mercúrio, eles estão talvez num processo de estruturação, reestruturação aí nas nossas vidas, né? Então, se você não sabe o que é Gêmeos ou Virgem na sua vida, aí você escreve aqui no comentário dessa live qual é o seu ascendente, que eu respondo para você, tá bom? Mas quem já acompanha a Rei do Céu, quem já é gente do céu, já meio que tem uma noção, né?
Domingo, dia 23, a Lua em Capricórnio vai assim vai só passar seu dia, né, sem aspecto com ninguém. Então, domingo também é um dia da gente dar uma desaceleradinha, da gente ir devagar, sabe? Um passo de cada vez, né? Domingo seria legal, assim, porque eu tô trabalhando no domingo, mas quem não estiver trabalhando no domingo, seria legal você fazer algum compromisso consigo mesmo, sabe? Algum rolê sozinho, assim, ia ser uma coisa bem interessante, assim, porque a lua caprica, subindo a montanha dela sozinha, não quer ver ninguém, sabe? Não conte comigo pra nada. A lua em Capricórnio, sozinha, vazia no domingo, né? Ruminando aí alguma coisa, né? Eu acho que talvez ficar em casa organizando a vida, botando as coisas em ordem, no domingo pós-feriado, né? Ou mesmo qualquer coisa que você for fazer, você vai fazer meio por você, não pelos outros, tá? Você não fique demandando dos outros, esperando os outros para decidir o que você tem que fazer. Vai, faz você por você, né? E tenta ser um pouco prudente no sentido de escolher aquilo que é realmente importante para o seu domingo, tá bom? Aí na segunda-feira, dia 24, a agenda da Lua é cheíssima. Festival Saturnália bombando. E aí é o dia do date, segunda-feira, dia 24. Mas então a gente tem um date com a Vênus aqui, né? Porque a Lua entrou em Capricórnio, aí Capricórnio e Escorpião dão match. E aí tem muita coisa no fim do Escorpião ali, né? Então tem Vênus em Escorpião, 16 horas e 25 minutos. Lua caprica no date com a Vênus em Escorpião, às 4h25 da tarde de segunda. Lua caprica tem um date também com Mercúrio em Escorpião, esse Mercúrio retrógrado aqui, às 5h28 da tarde de segunda-feira, tá? Então tem Vênus, tem Mercúrio, aí tem oposição a Júpiter em Câncer, às 21 horas e 12 minutos. Então, à noite de segunda-feira, temos uma oposição com Júpiter, que é um grande benéfico. Então, cuidado aí com a treta. Eu acho que essa treta é importante, ela pode ser boa. Não fuja a treta, Lua em Capricórnio. E depois, às 21 horas e 49 minutos, a Lua vai também conversar com Saturno, num sextil, num aspecto legal também. Que Saturno está em peixes, né? E Caprica e peixes também dão match. Sabe? Então é como se na segunda-feira a gente conseguisse pegar todas essas emoções que a gente está sentindo nos signos de água, né? Do Escorpião, do Câncer, do Peixes, e movimentar, fazer alguma coisa, construir alguma coisa, mover alguma coisa com elas. Porque Capricórnio é um signo de terra, então ele pode materializar essas emoções em ações e ajudar a gente a construir alguma coisa, porque Capricórnio é um signo cardinal. Sempre penso Capricórnio colocando um tijolinho ali, subindo um degrau, sabe? Então a gente pode avançar, a gente pode entender algumas coisas, né? E movimentar as coisas na segunda-feira. É o dia do date, né? Mas não é só o dia do date, é o dia de comunicações e é o dia de estruturações também. Então, assim, se você tem várias coisas para fazer na segunda, faça. Faça na segunda mesmo. Aproveita o ânimo da Lua que está encontrando com vários planetas para você agilizar aquilo que você precisa criar nesta semana, tá? Aí à noitão, assim, às 10h52 da noite, Mercúrio, que acabou de conversar com Saturno e Júpiter no sábado, né? Ele vai conversar com a Vênus. Nossa, será que eu vou receber notícias desse Mercúrio? Porque eu sou Vênus, né? Tô esperando o Mercúrio falar comigo. Ou são outros Mercúrios que vão falar comigo, não sei, né? Mas enfim, Mercúrios, né? Vocês que têm ascendente em Gêmeos e Virgem, que estão se estruturando, vocês também vão dar um match aí com a Vênus, que é o planeta do amor, da beleza, da arte,
do prazer, né? Então, seja lá o que você está fazendo tem que te agradar também, sabe? O que você está fazendo tem que ser prazeroso. Coloca o prazer na tua vida, o ascendente em Gêmeos e Virgem, tá? Enfim, tem alguma coisa acontecendo aí na vida dessa galera mercurial que tá chegando talvez para ficar ou para ser importante de alguma forma, assim, né? Deixa as coisas acontecerem. Seja afetivo também, assim, tá? E aí na nossa vidinha, né, a gente vai olhar que casas são essas de Mercúrio no nosso mapa e entender que Vênus, que é o planeta do prazer, né, tá conversando com esse tema também, né? E aí, num âmbito geral, quando a gente olha o que é Mercúrio, é comunicação, o que é Vênus, é amor e prazer. Então é como se fosse uma coisa cérebro-coração, assim. Será que a minha mente, o meu coração, eles estão afinados? Será que eles estão alinhados? Ou será que meu coração está apontando para lá e minha cabeça está para lá? Né? Porque às vezes eu tenho ideias, né, que são bonitas, o que eu acredito nessa coisa, mas o que eu sinto é outra, né? E aí seria uma oportunidade de começar a realinhar, né? O que você pensa tem a ver com o que você sente, né? Porque às vezes a gente sente uma coisa, só que a gente pensa que isso que a gente está sentindo é uma idiotice e a gente tem que agir de tal forma XYZ para entrar no joguinho aí do desinteresse, né? Às vezes a gente faz isso, né? Mas será que é isso que é a melhor coisa para ser feita? Né? Será que se eu vou entrar no joguinho do desinteresse, eu não preciso realmente me desinteressar? Eu não preciso fazer uma faxina nesse coração, dar uma limpada? Ou será que é o contrário? Né? Será que eu tô aqui numa frieza mental, numa racionalidade, mas meu coração está dizendo outra coisa? Né? Então vamos prestar atenção, né? Se você não está desalinhado aí, cabeça e coração, para a gente tentar aproximar, tá? Eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir, né? O kanji de pensamento em japonês é o kanji de cérebro em cima do coração, do kanji de coração. Muito lindo, né? Está no livro do Haroldo de Campos, do Hagoromo Zeami, que é uma peça de teatro no. É muito lindo, cara. Quando eu vi que pro japonês, né, pensar é colocar o coração, o cérebro conversando com o coração, cara. Isso é muito lindo, né? Se a gente for um pouco mais nipônicos aqui, né, vamos pensar assim, né? Porque eu acho que as coisas, elas são todas interconectadas mesmo. Esse negócio de cortar a cabeça, né? Separar a cabeça do coração, separar o coração do prazer, né? Inclusive, eu até acho que Vênus é mais prazer do que coração, hein? Renata do céu, acho que é. Aí, suas partes íntimas, né? Elas estão alinhadas com o seu pensamento ou tá tudo desalinhado? Às vezes eu penso nisso, né? Gente, eu tô ali com um desejo por uma coisa e minha cabeça acha que é outra, né? E aí fica um Frankenstein, assim, andando, sabe? E aí, será que eu não posso dar uma alinhada no meu pensamento com o meu desejo? Né? Será que o meu pensamento não pode considerar que o meu desejo está indo para aquela direção e eu começar a pensar sobre ir para aquela direção? Né? Em vez de eu ficar lutando, querendo uma coisa e outra, né? Querendo, sei lá, né? Eu passo por isso direto, né? Tem um parceiro meu que ele é tudo de bom, assim, ele é a pessoa ideal, sabe? Que um boyzinho assim, que todo mundo queria que eu namorasse com ele, todo mundo queria que eu casasse com ele, né? Mas meu desejo tá em outra direção, assim. Aí às vezes eu fico, poxa, eu queria que meu desejo acompanhasse esse pensamento aqui, né? Mas que é o esperado socialmente, que eu cumpra o modelo de casal ali, né? Que a sociedade meio quer que eu cumpra esse modelo, mas meu desejo não tá lá, né? E aí eu preciso ser sincera comigo, com essa pessoa também, né? Para que eu não fique andando que nem um Frankenstein,
né? Tentando colocar meu desejo onde meu desejo não quer ir, né? Enfim, então vamos pensar sobre isso? Ai, Rê do Céu, tá filosófica demais aqui. Hoje eu tô, sempre sou, né? Mas hoje tô mais, né? Então pensa em alinhar seu desejo com seu pensamento, né? O coração também é da lua, né? Eu acho. Mas enfim, a lua também está conectada aqui. Vamos tentar dar uma alinhada. Presta atenção em tudo que você está sentindo nessa segunda-feira, tá bom? Presta atenção na materialidade do seu corpo também, como ele está se expressando para você. Se não está vindo alguma coisa, né? Por exemplo, eu fiquei resfriada agora, né? Tô resfriada, tô um pouquinho rouquinha aqui, e eu tô aceitando que é meu corpo também encaminhando ali para finalizar esse meu processo emocional, né? Que eu preciso me recolher, meu corpo falou, opa, fica quieta, deixa eu fazer meu trabalho aqui para liberar essa parada emocional que eu vivi que foi impactante, né? Então tô respeitando, né? Então escuta o seu corpo para você respeitar o seu corpo. Tá bom? A alunação inteira, mas segunda pode ser que o corpo, né, as emoções falem mais e que a gente tenha mais movimentos a rodar, né, deixar acontecer. Aí no dia 25, às 7h16 da manhã, a lua entra em aquário. Quando a lua entra em aquário, parece que a lua entra num signo mais arejado, intelectual mesmo, né, que é o signo de aquário, que filtra mais as emoções, né? Então, aquário tem a qualidade ou defeito, desculpa, aquarianes, de filtrar as emoções, né? De mascarar as emoções. Aquário muitas vezes mascara, né? Aquário não demonstra, né? Então, assim, a lua entra em aquário, eu acho que o que a gente pode pegar de bom do signo do aquário é tomar distância, né? Então, e se eu me distanciar desse objeto aqui, desse tema, né? E não levar as coisas para o pessoal, se eu me distanciar para refletir um pouco, né? Para, enfim, arejar o meu pensamento, tá? Então, a gente chega na terça-feira, dá uma esfriada nos humores, dá uma arejada no pensamento, não que segunda não esteja frio também, tá? Porque Capricórnio, desde domingo, né? Capricórnio é invernal, né? Então, signos invernais são Capricórnio, Aquário e Peixes, tá? Então, quando a gente passa por dias de Capricórnio, Aquário e Peixes, a gente pode sentir um pouco mais aí de esfriamento, no sentido de ficar um pouco mais melancólico, talvez, né? Um pouco mais, sei lá, né? Parece que as coisas ficam um pouco mais assim, não sei, frias. Essa é a palavra. Invernais, né? E essa coisa invernal, né? Que às vezes a gente se distancia das coisas, às vezes afeta, assim, no sentido da gente se sentir meio sozinho, ou precisar de espaço para ficar sozinho, né? Então, no domingo é muito importante que você tire um tempinho para ficar sozinho. E aí na terça pode ser também, mas também pode não ser, tá? Então na terça a lua entra em aquário, mas ela faz um sextil com o sol em Sagitário às 2h28 da tarde, 14h28, o que vai dar um gás para a lua em aquário, né? Então a lua em aquário recebe do sol em Sagitário essa nova multiplicidade, né? Não falei que agora o sol entrou em Sagitário e aí a gente começa a ver outras possibilidades, começa a considerar mais de uma hipótese, né? E aí parece que no dia 25 a gente ganha clareza sobre essas múltiplas possibilidades, tá? E encontrar o sol é bom, é encontrar clareza, é encontrar uma luz, um brilho, né? Fazer um movimento mais certeiro, assim, tá? Então a terça tá mais auspiciosa, né? O humor da lua melhora um pouco quando sai de Capricórnio, porque sai do próprio exílio, né? Dá uma esfriada. Eu acho que aquela coisa que seria legal a gente pensar mais em desapego, sabe? Pensa mais em desapego, em reflexão, em distanciamento de alguma forma, mas para mobilizar outras ações na terça-feira.
E aí, na quarta, dia 26, a Lua que está em Aquário vai caminhar para encontrar o Marte, que também vai estar em Sagitário, né? Deixa eu andar aqui. Dia 26. 26, né? Vai estar, então, Sol em Sagitário na terça, e aí na quarta, Marte em Sagitário às 14 horas e 21 minutos. Opa, toquei no meu microfone, deu tudo certo, né? Vamos ver. Aí, na quarta, eu acho que tem uns corres para fazer, assim, sabe? Porque, pô, eu vou encontrar Marte em Sagitário, vai ser um pouco mais acelerado esse dia, né? Aí lembra que Sagitário é a terceira casa da alunação, e eu falei, cuidado aí com os ânimos cavalares da rua, né? Então, não seja você a pessoa que dá o coice, que é imprudente na rua, tá bom? E se tiver gente aí mal-humorada no trânsito, no carro, sei lá, né? Maneira. A gente nunca sabe a loucura que a pessoa tá passando, que tipo de loucura essa pessoa pode fazer, né? Então, para evitar acidentes, né? A gente se cuida na quarta-feira pra gente não entrar em nenhuma guerra desnecessária, tá? A gente pega o combustível do Marte em Sagitário para tocar as coisas da nossa vida. Dia de Mercúrio, quarta-feira, dia de corre, dia de venda, dia de mercado, dia de fazer meu corre, eu pego o combustível do Sagitário para dar conta de fazer mais de um corre, tá? Aí tá acontecendo aquilo que eu falei pros Gêmeos e Virgem, agora eu vou falar para quem é venusiane, né? E aí eu falo para mim mesma, né? A Vênus também vai encontrar Júpiter e Saturno. Na quarta-feira, às 13 horas e 32 minutos, ela faz um trígono com o Júpiter, então Vênus em Escorpião, Júpiter em Câncer. E aí depois, Vênus em Escorpião, Saturno em Peixes, às 20 horas e 48 minutos da noite, tá? Então, quem é venusiane, como eu, né? Quem é venusiane? Quem tem ascendente em Peixes, ascendente em Libra, ascendente em Touro. Tá? Os venusianes também estão passando por uma reestruturação, também estão passando por coisas que são realmente importantes, que demandam responsabilidade, atenção, compromisso, levar o bagulho mais a sério, tá? Então, aqui, venusianes, eu já sei que eu vou ter que conversar, ter uma DR, talvez, ou eu vou ter que estar mais responsável ainda no meu trabalho aqui, né, na quarta-feira, a partir de quarta-feira. Agora, sinceramente, se o bagulho vai acontecer na quarta, isso já começa a se manifestar ali na segunda, né? Porque a coisa já tá meio alinhada, né? E talvez já esteja vindo a demanda desse alinhamento desde bem antes, sabe? Então, você que é venusiane, seja responsável, né? A coisa que eu sei que eu vou ter que fazer nessa semana. Quarta-feira é o dia aí, o dia D, para a gente se responsabilizar, né? E quem não é venusiane, veja as casas venusianas, as casas de Libra, Touro, Peixes na sua vida, né? Como não está demandando uma certa reestruturação afetiva emocional, né? Coloca aí uma responsabilidade afetiva naquilo que tem a ver com Vênus no seu próprio mapa, tá? Ou que seja uma inteligência emocional, uma responsabilidade afetiva. Vamos trazer aquele tema inicial aqui, que eu falei da alunação, né? Para o que é de ordem venusiana na minha vida, tá bom? Aí você vai ver no seu mapa. Não sabe o que é Vênus na sua vida? Também me passa seu ascendente aqui nos comentários e aí eu te respondo, tá bom? Quinta-feira, dia 27, essa lua em Aquário, ela vai conversar com Mercúrio, meia-noite 13, então da noite de quarta para quinta, né? Talvez seja aí a minha DR mesmo. Vai ter uma conversa com Mercúrio e às 8h32 da manhã vai ter uma conversa com a Vênus, né? A lua em Aquário conversa com a Vênus em Escorpião por quadratura às 8h32 da manhã de quinta-feira. Então, a gente tem o date da quadratura, né? Da lua em Aquário com a Vênus em Escorpião. Então, provavelmente,
a gente tem um encontro, uma coisa que é agradável, porque Vênus é gostosa, é agradável, né? Mas tem ali suas divergências, tem ali suas teimosias, tem ali seus pontos de vista distintos, né? Que vai friccionar. Então, talvez na quinta-feira a gente tenha mais dificuldade de entrar em acordo, porém, né, como Escorpião e Aquário fazem antícia, são signos que recebem mesmas quantidades de luz e sombra, eles vão se respeitar. Então, que a gente possa, na quinta-feira, respeitar as nossas diferenças, ainda que a gente não consiga chegar num acordo, né, ainda que a gente não consiga afirmar ali uma decisão, assim, harmônica, ainda que um esteja de um lado e o outro esteja de outro, assim, ainda um pouco insatisfeitas, né, a gente pode trazer esse respeito mútuo, né, e seguir, né, seguir essa conversa. Talvez a conversa ela se desenrole mais adiante, ainda tem que ter uma nova. Vamos ter que tocar nesse assunto mais para frente. Por enquanto a gente pausa aqui, bateu aqui, friccionou uma coisa que a gente não está concordando, então beleza, né? A gente dá uma pausa e a gente retoma isso mais para frente. Pode ser assim? Eu acho que se for assim, a gente consegue desenrolar melhor, tá? Então, não tenta ficar convencendo ninguém de nada, né? Na quinta-feira. É lua em aquário, gente. Deixa as pessoas livres, desapega de estar certa, tá bom? Aí, a lua entra em peixes às 16 horas e 24 minutos da quinta-feira. Então, parece que no fim de tarde de quinta-feira, a coisa começa a ficar mais sensível, né? A gente começa a sentir mais as coisas, e se permitir afetar mais, né? A Gi já trouxe agora o comentário. Tem ascendente escorpião. Então, Vênus tem a ver com sua parceria afetivo-sexual, relacionamento amoroso, né? Tem a ver também com suas questões aí da mente, sua casa 12, né? Que aí são seus gatilhos, seus processos aí que tem que ver na terapia. E peixes tem a ver com o prazer, o tesão, a sexualidade, tá? É isso, esses temas aí, né? Para quem tem ascendente em escorpião, que a Gia colocou aqui o comentário, você tem que pensar muito sobre relacionamento, sexualidade e processos internos, tá? É sobre isso, um assunto sério aí da sua vida nessa semana. Enfim, quando a lua entra em peixes, a gente começa um pouco a diluir mais as coisas, soltar as amarras, deixar fluir um pouco mais tranquilos, assim, né? Na quinta, fim de tarde, né? Então entrega, peixes libera as águas, se permita sentir, se permita intuir. E aí na sexta, dia 28, cara, tem uma coisa muito boa chegando, que é o Saturno direto. Aleluia! Esse Saturno que tá estacionário aí, retrógrado, há um tempão, né? Nem sei desde quando esse Saturno tá aí estacionário, cara. Ele desencralacra no dia 28, né? Ele fica direto, ainda estacionário, tá? Porém, já direto. Então, perceba que os assuntos de Saturno são assuntos que deram uma travada há um bom tempo, né? E eles estão começando a retomar devagar, tá bom? O que é um assunto de Saturno? É um assunto de Capricórnio, Aquário e Libra, tá? São signos de Saturno. Então, se você tem ascendente em Capricórnio, Aquário ou Libra, tenha paciência consigo mesmo. Por que você tá aí meio travado no seu processo? Por que a coisa não tá andando? Porque Saturno não tá andando, gente, né? Então, calma, né? Espera Saturno se reposicionar que as coisas vão voltar a andar. É seu aniversário, Érica, dia 28? Faz aniversário no dia do Saturno direto. Saturno vai liberar 00:52 aqui, na virada de quinta para sexta, né? Então, galera de Saturno já começa a andar para frente, assim, tá? Mas ainda devagarzinho, tá, minha gente do céu?
né? Então, esses assuntos de Saturno, que são das casas saturninas dos nossos mapas, né? Que é Aquário, Capricórnio e Libra, a gente tem que ter paciência com o tempo do processo das coisas, assim, o tempo das coisas, não adianta eu querer acelerar Saturno, porque ele vai andar no tempo dele, né? Mas pelo menos, talvez, à medida que o Saturno volta a ficar direto, ainda que as coisas não acelerem, eu esteja começando a vislumbrar para onde esse assunto está indo, né? Eu começo a entender melhor, vamos por aqui, sabe? Então parece que Saturno está desencalacrando aí a retrogradação dele, que foi um tempasso, né? E aí na sexta, dia 28 também, a Lua em Peixes vai quadrar o Sol em Sagitário, né? Essa é aquela quadratura mais animada. Porque Lua em Peixes, Sol em Sagitário é uma grande bagunça, né? Então, a sexta-feira, dia 28, é um pouco bagunçada, assim, sabe? Tem excessos, tem bagunça. Tem tipo, porque Peixes é de Júpiter, aí Sol em Sagitário também é de Júpiter, né? Então, sexta a gente pode ficar querendo fazer mil coisas, querendo abraçar o mundo e se frustrando porque a gente não tá dando conta de fazer tudo, ou a gente tá, assim, realmente fazendo mil coisas, só que meio, sabe, lidando com os imprevistos, meio, sabe, batendo na trave um pouquinho, mas bora, né? Então, o que eu diria na sexta-feira, dia 28, serve aí para seu tempo kármico. É das coisas do mapa que eu te falei? Será? Não sei, né? ou é outra coisa. Não me lembro mais, né? Mas flexibilidade, gente. Flexibilidade para lidar com a bagunça do sextou dia 28, beleza? Bem nesse dia do sextou, dia 28, a Lua fica crescente, né? Que a Lua, quando quadra o Sol, fica crescente e vai ser a minha aula do Arcano do Sol na Saturnália. Então, no dia da bagunça, no dia do Saturno direto, eu vou dar a minha aula do Arcano do Sol. Ou seja, bem a minha vibe, né? Eu que sou toda pisciana com o meio do céu e os maléficos em Sagitário, acho que eu vou estar em casa fazendo minha bagunça na Saturnália. Eu acho que vai ser bem diferente. Os alunos vão me ver de mediadora, mó serinha de manhã, aí quando chegar na minha aula eu vou dar uma despirocada, assim, que a Rê do Céu, ela é, né? Ela é meio despirocada, meio porra louquinha, assim, né? Mais artista, mais performática. Então, minha aula vai ser essa sexta, dia 28. Se você não se inscreveu, se inscreva e use o cupom do Sol em caixa alta. Cupom do Sol em caixa alta, para você ganhar R$300 de desconto nesse festival de tarô, que começa amanhã, vai até dia 29, tá? E vai ficar gravado, você vai poder acessar depois as aulas gravadas. Aí no sábado, dia 29, Jesus! Quanta coisa! Olha isso! Olha quanta coisa tem no sábado, né? Muita coisa. A Lua vai quadrar Marte, 00:58. Então, a noite do sextou para o sábado, do 28 para o 29, vai ser agitada, assim, né? Bagunçada, agitada, cuidado com brigas, acidentes, né? Tenham prudência no dia da quadratura com Marte. E aí, de manhã, a Lua conversa com Mercúrio, 5h54 da manhã, e esse Mercúrio, cara, ele tá estacionário também para retomar o movimento direto. O Mercúrio que tá em Escorpião, tá? Então, a Lua em Peixes conversa com Mercúrio em Escorpião, 5h54 da manhã. A Lua em Peixes conversa com Júpiter em Câncer, 12h46 aqui da tarde, na hora do almoço. A Lua faz um trígono com Saturno às 13h43 da tarde. A Lua faz um trígono com a Vênus às 20h13 da noite. Então, a agenda da Lua tá enorme no sábado, dia 29. Esse é aquele sábado do infinito, assim, sabe? Lua crescente em Peixes. Peixes é cardume, é de Júpiter, é megalomaníaco, faz muita coisa também, né?
ainda mais com o Sol em Sagitário. Aí vai ter Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno e Vênus, tudo no mesmo dia. Parece que sábado a gente encontra muita gente, a gente faz muita coisa, a gente tem que lidar com muitas coisas, né? E aquelas coisas do campo das afetividades e das emoções, vai tudo meio que se entendendo, se alinhando, se harmonizando também aqui no sábado, dia 29, né? Porque tem vários trígonos de água, né? Tem o trígono com Mercúrio, o trígono com Júpiter, trígono com Vênus e tem a conjunção com Saturno. Então, se for para afirmar um relacionamento, é aqui no dia 29, sabe? Se for para oficializar alguma coisa, é aqui no dia 29. É o dia do date, super date gostoso com a Vênus em Escorpião. Em Peixes, Vênus em Escorpião, aquele date molhadinho assim, ó. Perigosinho assim, delicinha. É aqui no sábado, dia 29. E a outra parada que está acontecendo é que o Mercúrio está retomando o movimento direto. Então, o Mercúrio estaciona essa semana, não vi exatamente que dia que ele estacionou, vou caçar aqui. E aí ele fica direto, ó, ele estaciona dia 26, tá? Deixa eu só confirmar. 23 horas aqui do dia 25, se ele já estacionou ou não. Não, é dia 26. Então, dia 26, a partir de quarta-feira, Mercúrio está estacionário, retrógrado. Porque ele está, o quê? Se preparando para retomar o movimento direto no sábado. Então, ele tem quarta, quinta, sexta e sábado para ele se reposicionar. Então, assim, paciência com as comunicações, os eletrônicos. A gente está numa fase de Mercúrio retrógrado, né? A gente tem que ter um pouco mais de atenção com a nossa comunicação, porque pro que a gente está falando, escrevendo, escutando, para ver, checar a informação, se a gente entendeu mesmo, se a gente agendou certo, né? Para não errar as coisas. Às vezes precisa fazer reparos nas coisas, coisas estão pifando, sistemas estão caindo, Mercúrio retrógrado, né? Pelo menos não está mais exilado. Então, assim, atenção e paciência com os assuntos mercuriais, que são as comunicações e os eletrônicos, os sistemas, né? E aí, Mercúrio retoma o movimento direto sábado às 2h39 da tarde, mas, assim, não é porque ficou direto que tudo se resolveu. Enquanto ele está estacionário, a gente ainda continua um pouco mais pacientes, tá? Mas eu acho que sábado, dia 29, tem um grande desenrolar, assim, tem uma finalização também, né? É o último dia do festival da Saturnália, a gente vai fechar o festival no sábado, dia 29. Acho que a gente vai fechar, assim, abraçando Saturno, né? Encerrando o ciclo do festival, acho que vai ser super bonito, com a lua em peixes, fazendo trígono aí com todos os escorpiões, né? Então, o que você tiver que encerrar, encerre bem, encerre de uma maneira muito afetiva. O que qualquer que seja que você esteja se encaminhando para fechar de um ciclo, para terminar um projeto, para, enfim, firmar um acordo, um compromisso, né? Fazer um fechamento aí com quem quer que seja, né? Traga o acolhimento, a vulnerabilidade, a escuta afetiva, né, essa coisa da responsabilidade afetiva, né, da inteligência emocional para o seu sábado, tá bom? Aí à noitão, assim, às 10h07 da noite, a lua entra em Áries e muda o tom, né? Então, no final de semana do dia 29, depois que a lua muda para Áries, né, aí muda, porque aí esquenta, né? Aí a gente sente a lua crescendo de fato, assim, porque a lua crescente é temperamento de fogo, mas como ela tá abraçando Saturno, tá? Saturno retomando o movimento direto, Mercúrio retomando o movimento direto, signo de água, acho que as coisas ainda estão um pouco mais úmidas, assim, né? Até o sábado à tarde, ou até o sábado, começo da noite. E aí, depois do sábado 29, 10 da noite, 10h07 da noite, que a gente sente esse gás, desse combustível, desse fogo no cu, assim, que começa a dar uma acelerada na galera, né? E aí, o sábado vai ser com a lua em Áries. Lua em Áries, Sol em Sagitário, Marte em Sagitário, né? Então, assim, cuidado com as ansiedades e se responsabilizem aí pro rolê que vocês forem fazer no sábado, dia 29, tá? Domingo, dia 30,
A Lua que entra em Áries vai fazer um trígono com o Sol em Sagitário, que é uma maravilha. É aquele fogo com fogo que dá match, uhul! Né, galera animadíssima. Parece que vai ter um churrasco domingo dia 30. Já tá começando as celebrações de fechamento de ano, né? Tem festa aí. A minha sensação é que domingo dia 30 tem festa. Aí vai ser bem o almoço, assim, bem animado, sabe? Porque vai ser 1 da tarde, Lua em Áries com Sol em Sagitário. E aí depois a Vênus entra em Sagitário às 17 horas e 14 minutos. Então a Vênus sai do exílio dela e retoma o seu fogo, né? E vai viver, Vênus. Então, gente, o date da despedida da Vênus é sábado, dia 29. Tá? A gente pode fazer o date da despedida do veneninho da Vênus em Escorpião, né? Com a Lua em Peixes, é um encontro bem gostoso, bem prazeroso, meio perigoso, mas com prudência, vocês, né, têm responsabilidades. E aí, domingo, a Vênus vira casaca, às 5h17, não, às 17h14, às 5h14 da tarde, a Vênus vai pra pista, vai ser feliz. Vai viajar, sei lá para onde vai essa Vênus peregrinar no signo de Sagitário, né? A Vênus em Sagitário é não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Livre! Vênus liberta, vai viver, Vênus, né? Isso pode trazer, assim, para nós que somos venusianes, né? Quem tem ascendente aí em Peixes, Libra e Touro, que está passando como eu, né, pelas suas dores, está atravessando aí, né, lambendo suas feridas durante a Vênus exilada, pode ser a nossa grande libertação, nossa grande superação desse momento no domingo dia 30, né? De repente eu me jogo na pista com mais assim, animação aí no domingo. E vamos viver o ciclo de Vênus em Sagitário. Vamos ver até quando ele vai, né? Então vamos pensar aqui em dezembro, né? Então a gente vai começar dezembro com a Vênus Sagita. Vou colocar aqui, Vênus em Sagitário vai do dia 30 de novembro até o dia 23 de dezembro. Vai ser um dezembrinho Vênus Sagita, né? Um dezembrinho aí animado, né? A Vênus em Sagitário é animadíssima. Até dia 24, na verdade. Ela só entra em Capricórnio no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, na hora do almoço, a 1h26, tá? Então, Vênus em Sagitário começa domingo, dia 30 de novembro, às 17 horas e 14 minutos, e termina dia 24 de dezembro, às 13 horas e 26 minutos, quando ela entra em Capricórnio. Tá? A gente tem praticamente um mês de Vênus rolezeira, uhul, abraçando o mundo, não monogâmica. Brincadeira, né? Essa é só a minha militância. Mas ela tá aí, tá se jogando, Vênus, tá se experimentando possibilidades, abrindo para outras possibilidades e deixando para trás suas dores e suas feridas, né? Isso é bom para todo mundo, né? Não só para quem é venusiane, mas acho que o ânimo de Vênus retomado é legal para todo mundo. A única questão é que Sagitário é um signo de fogo, né? Ele já é mais seco, ele já é mais quente, né? Então, às vezes, a Vênus fica um pouco mais... ela queima também, sabe? Às vezes queima, às vezes dá umas duras, assim, né? Dá uns coices, né? A Vênus vai dar os seus coices, cavalona, né? Dessas que sai cavalgando, assim, né? Cavalo de fogo aqui. A Vênus em Sagitário, maravilhosa. Eu acho que domingo, dia 30, vai ser bem animado. E aí, segunda, dia 1º, gente, eu tô fazendo até segunda, porque eu vou trabalhar muito essa semana toda no Festival da Saturnália. Dia 30 eu tenho outro trabalho de teatro, né? E aí eu acho que eu não vou conseguir chegar aqui para fazer nosso podcast antes, tá? Se eu conseguir, eu venho antes. Mas, Gabi, vai estar tudo gravado, fica tranquila, tá? E aí, dia 1º de dezembro,
a Lua é Sagita, vai fazer o trígono com Marte Sagita, então dia primeiro ainda mó correria, todo mundo aí na cavalaria do Sagitário, a Lua crescente, da, né? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com as ansiedades, com os excessos, né? Com esse Sagitário todo aí no céu. Mas pega se tiver que dar conta, fim de ano, tem que dar conta de fazer isso, fazer aquilo, vai o combustível do Sagitário, coragem e bora fazer, tá? É... depois você comenta. E aí, o Júpiter vai dar uma dura na Vênus em Sagitário na segunda tarde, às 15h15, tá? Então, Júpiter vai dar uma travada com a Vênus. Com a Vênus, não. Com a Lua, é a Lua. Olha eu falando errado, né? É a Lua em Áries, viu, gente? A Lua em Áries, Sol em Sagitário. Lua em Áries, Marte em Sagitário. Mas é a mesma coisa. É fogo com fogo, tá? Segunda, dia 1º, é Lua em Áries, Marte em Sagitário, tá? É isso. Retificando aqui. É o fogo, tanto faz. É a correria, é a pressa também, que a gente tem que tomar cuidado com a pressa ariana, tem que tomar cuidado com a impulsividade ariana, né? Aí essa Lua em Áries vai quadrar o Júpiter em Câncer às 15h15. Então o Júpiter vai dar uma dura na Lua em Áries, segunda, dia 1º, à tarde, para tentar dar uma abrandada nesse fogo todo, tá? Então é isso. Pega esse combustível para fazer as coisas, mas cuidado com os excessos, com os exageros, senão vocês vão tomar uma dura de Júpiter, tá bom? E aí eu acho que a gente faz mais corres pela manhã, no dia 1º, né? Eu acho que o domingo também vai ser bem atiçado, assim, né? Com Lua em Áries, Sol em Sagitário, Vênus entrando em Sagitário. E aí, depois, à tarde, a gente baixa um pouco a bolinha, né? Toma uma água, respira, respeita o outro, não atropela ninguém, não cruza barreiras, não seja impositivo também, assim, sabe? Que às vezes a Lua em Áries, eu sei porque eu sou Vênus em Áries, gente. E às vezes eu sou muito incisiva, muito impositiva, principalmente como é minha Vênus, quem sofre desse mal comigo, as pessoas porque eu me apaixono. Eu sou, assim, terrível quando eu tô apaixonada. É uma coisa, assim, que beira o insuportável. Porque a Vênus em Áries, ela é mandona, ela é caçadora, ela ameaça, sabe? Então eu sou muito forte, assim, quando eu me apaixono por alguém, e isso acaba me gerando vários problemas, né? Então, cuidado na segunda-feira, dia 1º, para você não pegar essa coisa impositiva aí do Áries e queimar a largada, né? Cuidado com até quando você vai infinitar no domingo, para não chegar na segunda e você depois, no meio do dia, falar, nossa, morri, não vejo mais nada, sabe? Então descansa, né, no meio do dia. Mas é isso, cuidado para não ultrapassar os limites. Eu acho que é uma coisa importante. E acolha o que quer que seja que esteja acontecendo aí nessa tarde de segunda-feira, dia 1º, tá? Traga a coisa da água, do afeto, da nutrição, né, da escuta afetiva, bebe uma água, né, traga aí para o seu contexto um pouquinho de água para você não queimar o outro e nem se queimar, tá bom? Porque lua crescente em Áries, né, eu sei que isso, para quem tem ansiedade, para quem tem essas questões, assim, é bem desafiador, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas ansiedades a partir de sábado, dia 29, tarde da noite, até o fim de segunda-feira, porque a Lua só vai entrar em Touro na terça, dia 2, aí sim a coisa vai abrandar, assim, aí sim a coisa vai assentar um pouco e a gente vai poder né, dar uma esfriada nesse ímpeto ariano que foi amplificado pelos planetas em Sagitário, beleza?
Então, eu espero voltar aqui na semana que vem. Na semana que vem, não venho semana que vem. Espero voltar aqui ou no próximo final de semana ou no início da semana para a gente ler esse horóscopo da primeira semana de dezembro. De preferência, eu volto na terça, dia 2, né? Terça, dia 2, Lua em Touro, vazia. Então, Lua em Touro sendo linda, com a Vênus em Sagitário, se abrindo um pouco mais para novas experiências, mas Lua em Touro se curtindo, né? Se dando aí amor, carinho, prazer, né? Cuidando aí das bases. Lembra, essa alunação toda cuida do básico, é muito importante, e é muito basilar na nossa vida o campo afetivo, emocional, tá bom? E aí na terça a gente desacelera, no dia 2 a gente desacelera o fogaréu que foi de sábado à noite até o fim da segunda-feira, dia 1º de dezembro. E eu espero encontrar vocês aqui no início dessa outra semana, tá bom? Muito obrigada pela escuta, pela paciência, por quem esteve aqui na sustentação, no ao vivo. Hoje o programa foi maior, porque foram mais dias também, além de falar da própria alunação. Se você curtiu, você pode colaborar no apoia.se/Rei do Céu, né? Eu conto muito com o suporte de vocês. Eu peço para vocês, né? Colabore, incentive um bom trabalho como esse, né? Vai lá, se cadastra lá no Apoia, você pode colaborar com um cafezinho, assim, R$10 por mês, sei lá, assim, qual é a quantidade, assim, né? Pensa assim, me paga um cafezinho por semana, quanto que dá? Você pagar um cafezinho para Rei do Céu por semana? Pode ser um café gourmet premium, eu aceito, sabe? Mas aí, ó, eu venho aqui toda semana, né? Então você pode ser um colaborador mensal, ganhar um desconto aí nos meus atendimentos. E, que mais? Vou lançar uma Black Friday hoje, que ainda, ó, aqui, dia 21, hoje, ainda vou fazer isso, vou fazer um formulário de Black November. Hoje sextou, eu sei que o sextou de Black Friday é o último de novembro, mas já vou lançar já para ter uns 15% de desconto aí nos meus atendimentos astrológicos apenas, tá? Então quem quiser agendar sua consulta, fica ligado que já já vai chegar essa promoção. Vai estar lá no meu link da bio, eu vou colocar nos stories também, vou postar em breve, assim que conseguir organizar isso. O que mais? Festival 22 Arcanos, não percam, meu cupom de desconto é cupom do sol, tudo em caixa alta, tá? Para você se cadastrar para já começar amanhã, vai que vai. O que mais? Colabore, curta, compartilhe, né? Engaje, encaminhe essa live, esse link do Spotify, ou do qual é a plataforma de podcast que você me escuta, ou do YouTube, né? Encaminhe para as pessoas para que isso chegue para mais pessoas. Tá bom? Gratidão demais. Eu sou a Renata Assato, a Rei do Céu, e uma ótima alunação em Escorpião para todos, tá? Uma ótima alunação de conectar aqui com as nossas emoções para todos. Se cuidem, invistam aí no seu campo afetivo emocional, vai valer muito a pena. Experimentem. Bora? Bora, vinheta do Café do Céu. Por que a minha vinheta não quer tocar? Não é possível abrir. Vai, vinheta. A vinheta não quer vir, gente, tá tudo certo. Hoje a gente vai sem vinheta. Ou a gente vai abrir aqui. A gente vai abrir aqui direto. Vamos tentar. Fechei e abri de novo. Bora?